Alô, gênio! Vamos para mais uma aulinha do canal Química em Casa. Eu sou o professor Hash e hoje a gente vai dar continuidade à aula da termoquímica. A gente vai estudar um pouquinho melhor na aula de hoje a entalpia, que é o H. Nós já definimos o que é entalpia na aula passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho melhor dela. Bom, a primeira coisa que é entalpia, pessoal, é uma propriedade da matéria, mas é uma propriedade extensiva. O que significa isso? Que ela depende da quantidade da matéria que eu tenho ali. Vamos dar um exemplo? Você concorda que se eu queimar um pedacinho de madeira, um palitinho de fósforo, a quantidade de energia liberada é pouca. Mas se eu queimar um caminhão de madeira, eu vou liberar muito mais energia? Então, a energia liberada em uma combustão depende da quantidade. Quanto mais madeira eu queimar, mais energia é liberada. Certo? Então, vamos pegar uma reação como exemplo aqui para ver como que a gente aplica isso dentro de um cálculo. Eu coloquei a reação de formação da amônia, tá? Essa reação me diz que 3 mols do gás hidrogênio reage com 1 mol do gás hidrogênio, formando 2 mols da amônia. A variação de entalpia dessa reação é de menos 88 kJ, o que quer dizer que essa reação libera 88 kJ. Isso é quando a variação de entalpia é negativa, lembrando que a reação é exotérmica, a energia é liberada, tá? Então ela libera 88 kJ, mas para quanto de reagente, para quanto de produto? A gente tem que relacionar essa variação de entalpia com os coeficientes estequiométricos de cada substância aqui em mol. Isso quer dizer o seguinte, ó, são liberados 88 kJ de energia quando 2 mols da amônia são produzidos. São liberados 88 kJ de energia quando 1 mol do gás nitrogênio reage. Ou são liberados 88 kJ de energia quando 3 mols do gás hidrogênio reage. Então, eu posso pegar essa quantidade de energia e relacionar com cada substância presente na reação, sempre pelo coeficiente estequiométrico em mol. Então, eu fiz uma relação aqui embaixo, ó. Vamos dar uma olhada nessa relação. São liberados, então, 88 kJ, isso para 2 mols da amônia, isso para 1 mol do gás hidrogênio e isso para 3 mols do gás hidrogênio. Essa relação aqui em cima está toda em mol, mas a questão, às vezes, ela pergunta na quantidade da matéria em massa, em grama, em quilograma, por exemplo. Então, nós podemos transformar essas relações que estão em mols para grama. Como é que eu transformo um mol para grama? Massa molar. Então, eu calculei aqui do lado as massas molares dessas substâncias. Facinho, rapidinho. Você pega aqui a massa atômica do hidrogênio, que é 1, na tabela periódica. Como eu tenho 2, multiplica por 2. 2 gramas por mol é a massa molar. Do gás nitrogênio, massa atômica do nitrogênio 14, como eu tenho 2, faz vezes 2. 28 gramas por mol. E aqui da amônia, o nitrogênio é 14 vezes 1. O hidrogênio, a massa atômica é 1 vezes 3, somando 17 gramas por mol. Então aqui, ó, como eu tenho 3 mols do gás hidrogênio, 3 vezes a massa molar. Certo? Como eu tenho 1 mol do nitrogênio, 1 vezes a massa molar. E como eu tenho 2 mols da amônia, 2 vezes a massa molar da amônia. Então eu chego nessa relação aqui, ó. 2 vezes 3, 6 gramas do gás hidrogênio reagindo, liberam 88 kJ. 28 gramas do nitrogênio reagindo, liberam 88 kJ. Ou, 2 vezes 17, 34 gramas da amônia sendo produzidas, libera 88 kJ. Agora, eu fiz uma pergunta aqui em cima para a gente responder rapidinho, tá? Eu quero saber a energia liberada na formação de 340 gramas da amônia. Eu poderia perguntar em relação ao hidrogênio, em relação ao nitrogênio. Tá, perguntei em relação à amônia. Eu quero para 340 gramas da amônia. Se a gente pegar essa relação aqui, ó, eu chego que 2 mols da amônia, 2 vezes 17 gramas, libera 88 kJ. E 340 gramas, X. Se você resolver essa regrinha aqui, vai dar 880 kJ de energia sendo liberada. Professor, mas espera aí, cadê o sinal negativo? Aqui a variação de entalpia é negativa, você não pôs os valores negativos. Calma aí, halogênio não é assim não, tá? Na variação de entalpia o valor é negativo. Agora, quando eu pego a energia de maneira absoluta, não existe valor negativo para energia.
O mínimo da energia é zero, não tem energia nenhuma, zero de energia, tá? Então, energia absoluta não tem valor negativo. A variação da energia tem, porque a variação é um menos o outro. Então, ΔH, que é a variação de entalpia, aí pode dar negativo, e sempre vai dar negativo quando a reação é exotérmica. Agora, quando eu coloco na forma de energia absoluta, aí não tem valor negativo não. A única coisa que você vai ter que saber é que, como a variação de entalpia é negativa, essa energia que eu obtive é liberada. Isso que eu escrevi aqui. Então, são liberados 880 kJ de energia quando 340 gramas da amônia foram produzidos. Pessoal, dando continuidade, vamos falar agora dos diferentes tipos de entalpia. Primeiro que a entalpia, ela depende do estado de agregação da matéria. Então, a entalpia vai mudar se a substância estiver no estado sólido, líquido, gasoso. E isso daí depende da temperatura e da pressão. Então, o que se fez? Padronizou-se a temperatura e a pressão, que foi de 25 graus Celsius para a temperatura e de 1 atm para a pressão. E aí, nessas condições, foram consideradas as condições padrão, as entalpias foram medidas. Então, as entalpias, agora daqui para frente, serão medidas sempre no estado padrão, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Bom, existem diferentes tipos de entalpia. Vamos falar de algumas aqui das principais, tá? Por exemplo, a entalpia padrão de combustão. O que é a entalpia padrão de combustão? É a energia envolvida na combustão de 1 mol do combustível no estado padrão. A gente sempre pega 1 mol da substância para poder medir a entalpia. Então, quando eu pego aqui um determinado combustível e faço a combustão de 1 mol desse combustível, a energia liberada, estou falando energia liberada porque toda combustão é exotérmica, libera calor. Então, a energia liberada na combustão de 1 mol daquele combustível é chamado entalpia de combustão. No caso aqui do metano, quando eu faço a combustão de 1 mol do metano, ele vai liberar 890 kJ por mol. Então, existe uma relação aqui. Para 1 mol do metano, são liberados 890 kJ. E se eu quiser saber a quantidade de energia liberada por uma certa massa? É só fazer a conversão. 1 mol de metano pesa 16 gramas. Isso daí a gente determina pela massa molar do metano. É somar a massa atômica do carbono 12 com mais 4 do hidrogênio. Quer dizer que 1 mol de metano pesa 16 gramas. Então quer dizer que 1 mol, 16 gramas, libera 890 kJ. Aí eu posso pegar a massa qualquer que eu quiser, jogar aqui e determinar a quantidade de energia liberada para aquela determinada massa do combustível. Claro que eu também poderia fazer o cálculo relacionado às outras substâncias que estão presentes aqui. E aí eu completei essa reação com balanceamento. E se eu quisesse, por exemplo, determinar a quantidade de energia liberada para uma certa quantidade de gás oxigênio que reagiu, esses 890 kJ seriam liberados para 2 mols do oxigênio. Se fosse em relação ao gás carbônico, essa reação libera 890 kJ para 1 mol do gás carbônico ou para 2 mols de água. Certo? Então a energia, a entalpia ou calor de combustão, tanto faz, é a energia envolvida, no caso liberada, na combustão sempre de 1 mol daquele combustível. Bom, temos outros tipos de entalpia aqui, ou de calor. Então aqui, entalpia padrão de dissolução, ou calor de dissolução. Se eu estou falando de dissolução, a entalpia padrão de dissolução é a energia envolvida na dissolução de 1 mol daquela substância. E aí a dissolução das substâncias, que elas se dissolverem na água, podem liberar ou pode absorver calor, depende da substância. Tá? Então a gente define a entalpia padrão de dissolução como sendo a energia envolvida na dissolução de 1 mol. Sempre eu pego 1 mol da substância. Vamos pegar o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Quando eu jogo 1 mol do cloreto de sódio na água, ele se dissocia, ele se dissolve, vai acontecer a dissolução, liberando 1 mol do sódio, Na+, e 1 mol do cloreto, 1 mol de Sal-.
Essa reação, ela absorve, por isso que a variação de entalpia é positiva, 4 kJ por mol. Então eu chamo aqui esse valor de entalpia de dissolução do cloreto de sódio. Então existe uma relação, ó, 1 mol do cloreto de sódio absorve 4 kJ por mol. Reação endotérmica, absorve, ΔH é positivo. Então 1 mol do cloreto de sódio absorve 4 kJ por mol. 1 mol absorve 4 kJ. Agora, se eu quiser saber a relação em massa, faz pela massa molar, você vai transformar 1 mol do cloreto de sódio em grama. A massa molar me diz que 1 mol desse sal pesa 58,5 gramas. Então eu chego na relação que para cada 58,5 gramas do sal que se dissolvem na água, isso vai absorver 4 kJ de energia. Aí eu posso jogar a massa que eu quiser do sal aqui, X aqui, para descobrir a quantidade de energia. Vamos para mais um tipo de entalpia, que essa a gente vai usar bastante aí na frente. É a entalpia padrão de formação. O que é essa entalpia padrão de formação? É a entalpia, é a energia envolvida na formação de 1 mol daquela substância. Notem que eu sempre relaciono a entalpia com quantidade de 1 mol. Então é a energia envolvida para formar 1 mol daquela substância, mas tem um porém, usando nos reagentes apenas substâncias simples no estado padrão. E essas substâncias simples devem ser na sua forma alotrópica mais estável. Vamos explicar o que isso quer dizer, tá? Então, para vocês entenderem, eu vou demonstrar aqui a reação de formação da água líquida. Então, se eu quero formar água, eu vou colocar nos produtos 1 mol da água. Lembrando que a entalpia de formação é a energia envolvida na formação de 1 mol. Então, eu ponho 1 mol da água no produto. Agora, nos reagentes, eu vou ter que colocar substâncias simples apenas. Sempre no estado padrão, mas na sua forma alotrópica mais estável. Então vamos lá, eu vou pegar a água e aí eu vou pegar substâncias simples que formam esses elementos químicos que compõem a água. Qual é a substância simples do elemento oxigênio, por exemplo? O oxigênio ele forma 2 substâncias simples. O O2, que é o gás oxigênio, e o O3, que é o ozônio. Qual que eu coloco? Eu tenho que colocar nos reagentes substâncias simples do elemento oxigênio, mas existe o O2 e o O3. Eu vou pegar a sua forma alotrópica mais estável. Qual que é mais estável? Gás oxigênio O2 ou ozônio O3? O mais abundante na natureza é o mais estável. O que nós temos mais abundante na atmosfera? O2, oxigênio. Por isso que eu pus o oxigênio aqui. Agora eu vou pegar o elemento hidrogênio e colocar a substância simples do elemento hidrogênio. O elemento hidrogênio forma como substância simples apenas o H2. E aí faz o balanceamento, tá? 1 mol sempre no produto, 1 vezes 2, 2 hidrogênios, o hidrogênio está balanceado. 1 vezes 1, eu tenho 1 oxigênio aqui. Aqui, como eu já tinha 2, eu multipliquei por meio. 2 vezes meio dá 1, aí eu balanceei. Bom, esta reação, ela tem uma variação de entalpia de 286 kJ por mol negativo. Quer dizer que a reação é isotérmica, libera calor, e ela libera 286 kJ para cada mol de água que é formada. Mas notem que essa é uma variação de entalpia. É a diferença de entalpia dos produtos e dos reagentes. Só que eu quero determinar agora a entalpia da substância. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que é impossível determinar a entalpia de uma substância? Porque uma substância ela armazena energia de muitas maneiras diferentes. Então não dá para eu pegar a água e determinar a entalpia que a água tem. Tá? Eu consigo determinar a variação de entalpia. Então, o que se fez para resolver esse problema? Como eu não consigo calcular a entalpia das substâncias, eles fizeram o seguinte, tá? Bom, eles pegaram essa reação de formação aqui, por exemplo, formação da água. Gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio, formando 1 mol da água. E aí eles consideraram as substâncias simples
no estado padrão, na sua forma alotrópica mais estável, como tendo a entalpia de formação zero. Essas substâncias, elas possuem entalpia? Possuem energia armazenada? Claro que sim. Só que como são substâncias simples, são as substâncias que possuem menos energia armazenada, menos entalpia. Então, o que eles consideraram? Eles consideraram que as substâncias simples, no estado padrão, na forma alotrópica mais estável, teriam entalpia de formação zero. Para que fazer isso? Se eu considerar que essa substância tem entalpia de formação zero e essa substância simples também tem entalpia de formação zero, esse lado da equação vale zero. E aí, essa entalpia, como ela é a diferença, produto menos reagente, só que agora os reagentes são substâncias simples, a entalpia é considerada zero, vai ficar a entalpia da água menos zero. Então, esse valor vai passar a corresponder à entalpia da água. E desta forma, agora eu posso dizer que esse valor ele corresponde à entalpia da água. Por quê? Porque eu considerei que substâncias simples, no estado padrão, tem entalpia de formação zero. Isso vale para a água. E assim, eu já tenho agora um valor para considerar como entalpia de formação da água. Certo? Vamos fazer mais uma reação aqui para que vocês entendam um pouquinho melhor, para não ficar confuso, tá? Essa eu vou resolver passo a passo aqui com vocês, ó. Então vamos lá, eu quero fazer aqui a entalpia de formação da glicose. Lembrando que a glicose tem fórmula C6H12O6. E a entalpia de formação é a entalpia para a formação de 1 mol dessa glicose. Agora, o que eu vou ter que colocar nos reagentes? Apenas substâncias simples, na forma alotrópica mais estável. Vamos lá, qual que é a substância simples que o elemento oxigênio forma? Nós já vimos que o oxigênio forma o O2 e o O3, são alotrópicos. Qual que eu vou usar? Mais estável. A mais estável é a mais abundante, o O2. Então, nós vamos colocar aqui o O2, correto? Bom, agora eu vou colocar a substância simples do elemento hidrogênio. Só tem uma substância simples que o elemento hidrogênio forma, que é o H2. Vamos colocar aqui o H2. Agora, vamos colocar a substância simples que o carbono forma. O carbono também forma alotropia. Ele forma substâncias simples diferentes. Os principais, existe o carbono grafite, ou grafita, existe o carbono diamante. Qual dos dois eu vou colocar aqui? Carbono grafite ou diamante? O mais estável. Qual é o mais estável? O mais abundante. O que é mais abundante na natureza? Grafite ou diamante? Grafite. Grafite é mais estável. Então nós vamos colocar aqui o carbono grafite. Agora é só balancear, tá? Vamos balancear isso daqui. Como eu tenho aqui, ó, 1 vezes 6, 6 carbonos. Vou pôr um 6 aqui para ficar 1 vezes 6, 6. Hidrogênio eu tenho 1 vezes 12, 12. Como aqui são 2, para ficar 12, multiplica por 6. 2 vezes 6, 12. E oxigênio eu tenho 6. Como aqui eu já tenho 2, eu ponho 3, 2 vezes 3, 6. Pronto, montei a reação de formação da glicose. Agora, ela, se vocês olharem aqui, ó, ela libera 242 quilocalorias para cada mol da glicose formada. Aqui eu mudei um pouquinho para os quilocaloria para poder variar, né? Que eu trabalhei sempre em quilojoules, vamos pôr quilocalorias. Então ela libera 242 quilocalorias para a formação de 1 mol da glicose. Mas essa é uma variação de entalpia. É a diferença de entalpia do produto e dos reagentes. Mas você lembra que, por padronização, substâncias simples no estado padrão é considerado o valor de entalpia de formação zero? Então quer dizer que o carbono grafite tem entalpia de formação zero, o gás hidrogênio também é uma substância simples, entalpia de formação zero, e o oxigênio é substância simples zero. Ora, se esse lado da equação vale zero, quando eu fizer produto, que é a glicose, menos zero, esse valor vai corresponder apenas à glicose. E agora eu posso dizer então que antes o que era variação, agora pertence só à glicose. Esse valor pertence à entalpia de formação da glicose. Agora eu já tenho um valor para poder pegar como entalpia de formação da glicose. E desta maneira as entalpias de formação foram sendo determinadas e são tabeladas.
tá? Você não precisa saber esses valores de cor. Isso é fornecido em tabelas, é fornecido no enunciado do exercício. Bom, eu tenho outros valores, outros tipos de entalpia, além dessas, tá, gente? Nós temos aí a entalpia de fusão, que é a energia envolvida para a fusão de 1 mol daquela substância, a de vaporização, várias outras. Mas o conceito é sempre o mesmo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a usar essa entalpia de formação para calcular a variação de entalpia de uma reação química, certo? Vamos para o próximo passo. Pessoal, vamos agora ver uma maneira da gente poder determinar a variação de entalpia, o ΔH de uma reação química, ou seja, a gente vai determinar quanto de energia essa reação libera, se ela for isotérmica, ou quanto de energia ela absorve, se ela for endotérmica, usando para esse cálculo as entalpias de formação que nós aprendemos. Tá? Então, como que eu posso usar essas entalpias de formação das substâncias para calcular o ΔH da reação, para calcular a variação de entalpia da reação toda? Aqui eu vou fazer o cálculo para a reação de combustão do propan-2-ol, que é um álcool. Lembrando que na reação de combustão, você vai pegar o combustível, reagir com o gás oxigênio, O2, produzindo como produtos gás carbônico, que é o CO2, mais água, e fazer o balanceamento. Porque tem muitos exercícios que você precisa montar a reação química, ele não te dá ela pronta, e fazer o balanceamento. Então, estando a reação pronta e balanceada, agora nós vamos partir para o cálculo, tá? Para isso, devem ser fornecidos os valores de entalpia de formação, sempre no estado padrão, 25 graus Celsius 1 atm, das substâncias que compõem essa reação química. Então eu te passei uma tabelinha aqui com a entalpia de formação da água gasosa, do gás carbônico e do propan-2-ol. Usando essas entalpias de formação fornecidas pelo enunciado, eu vou calcular agora a variação de entalpia de uma reação. Aí eu te pergunto, como? Usando aquela fórmula que nós já vimos. Como que a gente calcula uma variação de entalpia? Pegando a entalpia final, lembrando que final são os produtos de uma reação, menos a entalpia inicial, que são os reagentes. Então a gente usa essa fórmula simples. ΔH, que é a variação de entalpia, ela é calculada pela entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então eu substituí aqui os produtos dessa reação, ó. Peguei CO3, gás carbônico mais 4 águas, menos os reagentes. Substituí esses reagentes aqui. Agora simples, você vai pegar os valores fornecidos na tabela e substituir na sua equação. Então fica assim, ó, 3 vezes a entalpia de formação do CO2, que aqui foi dado, menos 394 kJ por mol. Então fica 3 vezes menos 394. Mais 4 vezes a entalpia da água. Você vai substituir o valor dado aqui, ó. Menos a entalpia, uma vez a entalpia aqui do propan-2-ol, do nosso álcool, que foi dado aqui. Agora aqui vem mais 9,5 a entalpia de formação do O2. Notem que não foi dado a entalpia de formação do O2. Por quê? Nós vimos que por padronização, a entalpia de formação de substâncias simples no estado padrão sempre vale 0. Substâncias simples, no seu estado alotrópico mais estável, nas condições padrões, a entalpia de formação vale 0. Tá? Então aqui ele não vai te fornecer isso. Você tem que já lembrar, você tem que saber que substâncias simples no estado padrão, a entalpia de formação vale 0. Lembrando que qualquer número vezes 0 é 0. Então não entrou no meu cálculo a substância simples. Aí você vai resolver a equação. Normalmente, tá? Daqui para baixo é matemática. Você vai fazer 3 vezes isso, 4 vezes isso, só tomando cuidado com as regras dos sinais. Os alunos cometem muitos erros e erram os exercícios no cálculo por causa de joguinho de sinal, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, mais com menos fica menos. 3 vezes isso, dá isso, negativo. Aí menos com menos, mais. Você vai somar esses dois, mantendo o sinal, e depois faz a soma aqui e você vai ter esse resultado. Então eu cheguei que a variação de entalpia, depois da conta feita, é negativa, significa que a reação é isotérmica, essa energia está sendo liberada.
Então ela libera 1987 kJ por mol. Tem exercícios que vai te perguntar só a variação de entalpia. Encerra aqui. Agora, outros exercícios, eles vão te perguntar relacionado à quantidade de energia que foi liberada relacionada a uma certa massa do álcool, do combustível. Então aqui a gente tem uma relação. São liberados 1987 kJ para 1 mol do etanol. Tá? Se vocês verem na reação, corresponde a 1 mol. Então essa é a energia liberada para 1 mol. Pela massa molar, calculando a massa molar desse álcool, a gente chega numa relação em massa, caso eu queira usar a relação em massa, caso o exercício me forneça alguma massa. Então vai lá, 12 vezes 3, hidrogênio tem massa atômica 1 vezes 8, massa atômica do oxigênio 16, soma tudo 60 gramas por mol. Então eu cheguei na relação. São liberados 1987 kJ para 1 mol, e 1 mol desse álcool corresponde a 60 gramas. Agora eu poderia te perguntar, e para 500 gramas? Você ia jogar a massa aqui e X aqui para achar a energia liberada. Certo? Entenderam? Bom, gente, vamos para a próxima aulinha. Espero ter ajudado mais uma vez. Abraço. Tchau. Agora vai.